e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4,7. Texto lindíssimo, curto. E diz que a gente tem que ficar vigiando, porque o fim está próximo. Mas Jesus pode não vir na minha geração, mas o fim está próximo. Porque quando eu morro, a Bíblia diz que este é um sono. Eu não vejo nada, eu não participo de nada, nada absolutamente. Estou lá no sono da morte. Jesus disse isso de Lázaro, ele dorme. Não, ele morreu. Então isso quer dizer que o fim já veio para quem morreu. Já aconteceu. Não tem mais nada que fazer. Não tem mais nada. Só esperar a volta de Jesus para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, que não vão preceder, a Bíblia diz, não vão preceder os que estão vivos e os que estão mortos não vão preceder um ao outro para o reino, não. Vão juntos. O Senhor vai chamar-nos. Palavra de Deus, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Sempre agradecendo você que está com a gente às 6 da manhã, às 3 da manhã, depois quando o programa repete, no outro dia. A você que está conosco no NT Play, tem vários conteúdos bacanas ali. Gratos mesmo por estar conosco sempre no canal da Esperança. E muito gratos também a vocês que estão lá no YouTube, que são da família do Reavivados no YouTube, como alguns chamam. E a gente vai se tornando cada vez mais íntimo, né? Olha, eu estou tomando café com vocês aqui, olha, eu gostei do Cuco, é o que a Sueli Vieira diz aqui hoje, gostei do Cuco no cenário. Tá aqui, vamos mostrar aqui, olha o Cuco aqui em cima, né? É pequenininho, é bonito, eu fiz um evangelismo na cidade de Genebra e o pastor me deu de presente, um presente valiosíssimo para mim, já caiu, já quebrou, eu colei, mas eu gosto demais disso. E eu fui ver o preço, né? Vou trocar, comprar outro que tinha quebrado, mas eu me desanimei e consertei. Deu certinho. Consertou, ficou ok aí. Mas é interessante isso. Diga de onde você está falando, está escrevendo. É importante. Olha, aqui é fulano de tal, falo de outro dia, o Maitá, Amazonas. Legal isso. Sabemos. Diga lá um pouquinho sobre você, fale um pouco sobre você. Eu leio todo dia. Eu dou uma lida em todos, oro. Porque nós somos uma família do Reavivados, e queremos ir para o reino de Deus, tá bem? Continue com a gente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe, dê o seu like, isso é importante para a gente. Chegamos em Obadias, olha aí, um capítulo único, o menor livro do Antigo Testamento. O menor livro, um capítulo só, quantos versos mesmo? Deixa eu ver aqui, 18 versos? 18 versos, mas tem uma mensagem pesada, Obadias bateu firme, a gente não sabe quase nada de Obadias, talvez século IX a.C., por causa de algumas inferências, não se sabe nada, quem é pai, ele não fala quem foi o pai, ele não menciona rei nenhum, ele menciona Edom. E vamos ver aqui o que significa isso logo mais, mas Obadias quer dizer servo de Deus. Olha que bacana, servo de Deus. O verso central é o verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Esse é o verso central, essa é a ideia. Mas ele fixa todo o seu livro, e ele vai num processo aqui, não é um livro simples, não. Ele é escrito com as características de Obadias, que nós não conhecemos. Ele era sensível, ele era um homem pio, ele era patriótico, ele amava o seu país, era leal a Deus e a sua nação, mas ele sabia da situação de Israel. Ele não era tolo, ele sabia da situação de Israel, mas ele também cria na salvação do seu povo. Ele cria na salvação. E ele fala aqui de Edom, bate em Edom aqui firmemente, bate em Edom. E nós vamos ver logo após o intervalo um pouquinho mais sobre Obadias e as palavras que são escritas ali. É rapidinho, a gente volta já já.
Obadias, vamos lá para Obadias hoje, mas antes eu quero mandar um grande abraço para você que nos acompanha aqui no Reavivados por Sua Palavra, você que é anjo da esperança e que tem feito, olha, o que você tem feito é indescritível. Deus tem movido seu coração e você, através das ofertas, tem ajudado a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se você ainda não é anjo da esperança, aqui está um telefone para você entrar em contato. É importante, hein? Nos apoiar neste objetivo. TV, rádio, e sempre tem uma novidade por aí, né? TV, rádio, mídias sociais, olha, isso aí está arrebentando, como diria meu filho, está arrebentando, está em todos os lugares. Então, e também os cursos bíblicos, né? Então, muito grato por você ter apoiado ou estar apoiando. Basta ligar aí e perguntar como é que eu faço para ser anjo da esperança, tá bom? Também queremos oferecer um brinde para você em nome dos Anjos da Esperança, em nome também da Rede Novo Tempo, o DVD do pastor Gilson Brito, esse grande servo de Deus, pregador do Evangelho, apresentador, né, dos programas A Voz da Profecia, rádio e TV. O quarteto acompanha, eu já fiz esse trabalho também. O quarteto que me acompanhava era o Josué de Castro, um abraço para o Josué. Fernando Iglesias cantava também, Juan Roberto Salazar Leal, meu amigo querido chileno, e Dermival dos Reis, meu colega de turma, estudamos juntos no seminário, e o Jader Santos, um poeta, escritor, um homem completo na área musical, um grande ser humano. Esse era o quarteto da época, Arautos do Rei. Bom, mas vamos lá, né? Você pode pedir este DVD, é só escrever aqui para este WhatsApp, você vai receber aí em sua casa, tá bom? Então, vale a pena pedir. Ok, vamos para Obadias, né? Eu estou ansioso para pegar Obadias aqui, porque é um livro único, é o menor livro do Antigo Testamento, está aqui na Bíblia, né? Na minha Bíblia aqui, eu gosto desta Bíblia aqui, desta versão, a ARA, né? A atualizada, revista, né? Almeida, revista atualizada. Bom, ele fala sobre os edomitas, ou idumeus, também são chamados idumeus em algumas traduções, mas são os edomitas da tribo de Edom. Há vários ensinos importantes aqui. As nações e os indivíduos colhem o que eles plantam, o que eles semeiam. Esta é a grande mensagem aqui de Obadias 15, verso 15. Aqui só tem um capítulo, então só vou mencionar os versos, né? Alguns ensinos doutrinários também importantes, a onipotência de Deus, a onipotência, o dia do juízo, é um dia para os pagãos, né, aqueles que não aceitaram a Deus também, ele vai falar desses que não aceitaram a Deus, é o dia para ajuste de contas. E em terceiro lugar fala sobre que a salvação vem de Sião, são 3 aspectos doutrinários aqui. E para a gente entender um pouquinho sobre Edom, né, quem foram os edomitas? De Esaú, irmão de Jacó, que começou as 12 tribos de Israel, e o próprio Israel, né, mudou de nome Jacó para Israel. Mas lá em Deuteronômio 23, 7, Deus pede para que o povo de Israel fosse cordial com Edom, porque eles eram parentes, afinal de contas, mas a recíproca não foi verdadeira. Porque logo que o povo saiu do Egito, o povo de Israel saindo do Egito, eles precisavam passar pelo território de Edom, e eles não permitiram de jeito nenhum. Eles odiavam muito os judeus, muito. Estiveram juntos com Nabucodonosor, quando em 538 ele acabou com tudo aquilo lá, a partir de 605, né? Eles odiavam, eles eram os maiores inimigos de Israel, incrível. Eles eram primos ali, mas eram os maiores inimigos de Israel, não davam sossego. Sempre que eles podiam, se juntavam com outros e batiam Israel. Sempre. E o trio, né? Os amonitas, moabitas e os edonitas ou idumeus, eles estavam sempre juntos, eles tinham acordos ali bem sinistros, mas odiavam o povo de Israel, odiavam mesmo o povo de Israel. E aqui a mensagem de Obadias não é um desabafo aqui, não é um desabafo. Obadias ele vai falar sobre as consequências das ações das nações e pegou o pior inimigo. O pior inimigo não eram os filisteus, inclusive eles foram subjugados várias vezes por reis, não é, de Judá e tal. Ficava ali bem separando
o litoral, né, de Judá, no Reino do Sul, mas os piores inimigos eram os edomitas. Eram os edomitas. E aqui tem um mapa, vamos dar uma olhadinha no mapa onde eles ficavam. Estão vendo ali no sul? Isso, ali os edomitas, a faixa amarela aí é bem grande. E eles estavam num território bastante interessante, vamos ver daqui a pouquinho mais algumas ilustrações, alguns mapinhas aí, para você ter uma ideia. Então você já sabe, várias vezes já mostrei esse mapa aí, quando fala dos edomitas, mas tem aqui três mensagens básicas. Primeira mensagem é o verso 1. Essa mensagem fala, é a mensagem de Deus para os vizinhos de Edom. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem, depois eu vou falar um pouquinho mais. A mensagem de Deus para Edom, para os edomitas. Versos 2 até o verso 16. E no finalzinho, os versos 17 ao 21, quando termina, mensagem de Deus para o povo judeu. Então, para os vizinhos dos edomitas, idumeus, para os próprios edomitas e depois para o povo de Deus. Já vimos este mapinha. Dentro deste mensagem do povo para os vizinhos de Edom, então está lá. Temos ouvido as novas do Senhor, é a visão de Obadias, né? Visão de Obadias com respeito a Edom, que não era uma ideia de Obadias. Deus estava dizendo para que Obadias falasse sobre Edom, né? Até para confortar o povo de Deus, né? Os remanescentes de Deus. Então diz assim: temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantai-vos contra Edom para a guerra. As nações, vamos nos levantar contra Edom. Edom tem aí várias características interessantes, né? O segundo bloquinho, a mensagem de Deus para Edom. Primeiro tem a declaração do julgamento divino. Deus vai julgar Edom por tudo aquilo que fez. Sabemos ali que Esaú foi o primeiro a nascer, Jacó comprou a primogenitura, quer dizer, Esaú não tinha nenhum interesse na primogenitura, era o interesse do momento. Ele vendeu por um prato de lentilhas, por isso ele se chamou Edom, que é vermelho, a cor das lentilhas lá daquela época, né? E vai falando aqui, dentro dessa declaração de juízo, vem primeiro assim: sabe por que vocês vão ser arrasados? Por causa do orgulho. Então está dividido aqui em alguns aspectos interessantes, perceba bem aqui. Primeiro, o orgulho de Edom será arrasado. Depois, verso 5 e 6, esse é o verso 2 a 4. A riqueza de Edom será saqueada. Depois, verso 7, as alianças de Edom serão rompidas, quebradas. O verso 8, a sabedoria de Edom será destruída. E aí, depois nós encontramos o verso 9, o exército de Edom será derrotado. Quer dizer, várias coisas, não é? 5 coisas aqui que vão acontecer com Edom. Depois vem a razão, né? A defesa do julgamento, a partir do verso 10. Então, por que isso vai acontecer? Por que essa destruição toda? Então, a declaração do juiz: olha, vocês são muito soberbos, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Falando com Edom aqui. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, nas altas moradas, e dizes no teu coração: quem me tirará fora daqui? Quem me deitará por terra? Então, vamos ver aqui uma imagem assim, da região, né? Eles viviam nas montanhas e eram muito bem protegidos e tinham uma segurança tremenda. E onde eles tinham mais vulnerabilidade, eles colocaram uma boa parte do exército ali, eram quase que imbatíveis. Estavam nessa montanha que podia chegar a 1.700 metros aí de altura, em alguns aspectos. Uma cadeia de montanhas bastante grande, bastante grande. Eu tenho aqui a medida, eu vou falar daqui a pouquinho a medida para você, mas é bastante grande. Então, para você ter uma ideia, as casas eram incrustadas ali, Petra, que foi a capital, né? O nome foi mudado para Petra, os tesouros estavam lá dentro das cavernas. Eles faziam as casas ali, eram ricos, e é comparado à águia de rapina, por causa dessa sua visão rapinística, né?
de águia, iam lá, pegavam, levavam lá para o seu ninho, tudo. Então, o orgulho vai ser derrubado. Nada permanece com orgulho, você sabe disso, né? O orgulho não ajuda em nada na vida da gente. Pois ele fala das riquezas de Edom serão saqueadas, e de se tivesse a ti ladrões ou roubadores de noite, então eles não vão deixar nada. Será que eles levam só? Não vão levar só o que podem, porque o ladrão acaba levando só o que pode, mas eles vão levar tudo. Os ladrões vão levar tudo, vocês vão ficar sem nada. Essa é a mensagem para Edom. Ali no verso 7, diz assim, as alianças dos edomitas serão rompidas. Ele diz assim, os teus aliados se levantam para fora dos limites. Alguns acham que os embaixadores, né, de alguns estudiosos, né, de Edom, que foram resolver ou buscar ajuda de outros povos, eles tinham lá a combinação com Moabe, com Amon, e eles os deixaram falando sozinhos, né, os largaram fora dos seus limites. Então as alianças serão rompidas. Bom, o orgulho vai ser derrubado, a riqueza vai ser saqueada, as alianças vão ser rompidas, e aqui no verso 8 diz que a sabedoria de Edom vai ser destruída. É interessante isso aqui. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom e o entendimento dos montes de Esaú. Não é perecer, digo melhor, perecer os sábios, porque eles parecem sábios, mas não são sábios. São sábios coisa nenhuma. São sábios para o mal, eles sabem fazer coisas ruins, isso eles sabem. E finalmente aqui nesse bloco, o verso 9, diz que o exército de Edom será derrubado. Sela, que é Petra, depois virou Petra, né? A grande cidade, aqui diz, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú, que é esse monte de Seir, né, seja cada um exterminado pela matança. Então, pronto. Mensagem de Deus para Edom. Mensagem de Deus para os vizinhos de Edom. Levantem-se e vamos lá derrubá-los. Depois mensagem de Edom, para Edom. Vocês são orgulhosos, vocês vão perder tudo isso daí. Vão perder. O orgulho vai ser derrubado e tal, os exércitos vão ser derrotados. Aí dos versos 10 ao 16, temos a defesa do julgamento. Por quê? Por quê? Porque vocês têm violência contra o irmão Jacó, o teu irmão Jacó. Porque vocês agem com violência. Se vocês não são amoráveis, vocês não deixaram o povo de Israel passar no Egito, quando eles voltavam do Egito. Vocês se juntaram, ou se juntarão à Babilônia, né, para isto. Aqui vai falar bem claramente o que eles vão fazer com Babilônia. Se é do século 9 antes de Cristo, então isso é uma profecia, não é? É 586, eu falei 538 no começo, não, é 586, corrigindo, que são tantas datas, né? 538 é outra data importante que nós já vimos em Daniel. Mas a defesa do julgamento divino, primeiro, a violência com que vocês usaram contra os judeus, né? Cobrir-te-á de vergonha, verso 10, e serás exterminado para sempre. Mas, no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Vocês estavam só olhando. Eles participaram desta matança de Babilônia no ano 686. Tá? Corrigindo. Espero que você tenha me ouvido no começo e esteja agora com a gente aí para essa correção. Vocês se alegraram com a desgraça do povo judeu, mas tu, verso 12, tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da calamidade, o dia das ruínas, o dia da angústia. Vocês olharam com prazer, estavam ali olhando. Olha só, versos 13 a 14. Não devíeis, não devia isso, não devia aquilo, não devíeis ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua caminhada, não devias ter parado nas encruzilhadas. E aqui é uma coisa bem clara, que é relatado em Isaías também, Jeremias, Ezequiel. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. E foi isso exatamente que eles fizeram. Então, meus queridos amigos, vocês ficaram junto com os inimigos. Por isso vocês estão sendo julgados. E mais um item
aqui o 15 vai dizer que eles desconsideraram a ira de Deus. Verso 15, que é o verso central que eu já tinha falado, diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim será contigo, todos receberão a paga. E aqui vem a mensagem final: Deus os livrará, Deus derrotará os seus inimigos, Deus estabelecerá o seu reino. Esta é a mensagem para os judeus, que é a terceira parte. Salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Quando Judá volta do cativeiro babilônico, eles tomam as terras que estavam lá, os edomitas. E os dos filisteus também, como são mencionados aqui. Só para terminar. Então haverá uma palavra para os vizinhos de Edom, uma palavra para os edomitas, uma palavra para os judeus. Olha, vocês vão voltar. Eles fizeram mal, mas eles vão receber a justiça de Deus. Deus sempre age assim. Vamos orar? Pai bondoso, entregamos a nossa vida, o nosso coração e sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Que não nos importemos com os nossos inimigos, eles serão cuidados por Ti no juízo. Eles receberão a paga daquilo que têm feito. E nós, Senhor, também das consequências que temos das nossas ações. Abençoa a nossa vida e a crença de que haverá um reino onde a lágrima passará, onde não haverá mais choro. Nós queremos estar nesse reino por Jesus. Amém. Este foi o livro de Obadias. Você fica agora com o resumo do livro, a música, e a gente se vê amanhã. O ser humano sempre procurou se sentir seguro. Para isso, desenvolveu diversos artifícios que lhe mantivesse protegido. Porém, toda proteção humana é falha. Exemplo disso pode ser visto no que sobrou da imponente muralha da China. A Grande Muralha é uma série de fortificações feitas de pedras, tijolos, terra compactada, madeira e outros materiais, construída ao norte da China para proteger o império de vários grupos nômades, principalmente os mongóis. Mas apesar de sua grandeza, os muros não puderam segurar as invasões bárbaras. No ano de 1207, o exército de Gengis Khan conquistou parte da China. Depois de uma luta sangrenta, os muros não seguraram os invasores. E ainda hoje parte dessas muralhas existem, simbolizando a falência das proteções humanas. Há muito tempo atrás, Obadias, um profeta escolhido por Deus, dirigiu um alerta para o povo de Edom que se julgava imbatível. No verso 4 do único capítulo deste livro lemos: A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitarás por terra, se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas? De lá te derribarei, diz o Senhor. O texto fala que os edomitas se orgulhavam de morar nas fendas das rochas. A palavra hebraica utilizada para se referir a rochas pode ser traduzida como o nome próprio Selá, que era o nome de uma cidade fortificada sitiada ao norte de Edom. Mais tarde fundou-se próximo dali a cidade de Petra, cujo significado é rocha ou pedra. Por se acharem seguros demais, o povo cultivou a soberba no coração, porém tal sentimento era enganoso. Diante dos assírios, seus muros não serviram de proteção. O povo foi destruído e seu sentimento de segurança demonstrou ser completamente falso. Sabe, essas histórias nos servem de exemplo. Elas nos fazem refletir no perigo de desenvolvermos o orgulho no coração baseado em nossos castelos de areia, que não podem realmente nos salvar. Tua missão nunca entendi. Por interesse eu quis te seguir, mas tu me aceitabas e me amavas mesmo assim. Eu quis lutar, quis te proteger, pois de tua glória, de teu poder eu duvidava. E tu me amavas mesmo assim. E
agora ao ver as marcas em tuas mãos, enfim eu compreendi que me amas e não vês o que eu sou, mas o que eu posso ser, e me fazes caminhar contigo sobre o mar. Tão indigno, tão pecador, tão inseguro, mas agora eu sei, ainda assim me ama. Gestos rudes não quis deixar os pequeninos te abraçar. Eu só pensava em mim, mas tu me amavas mesmo assim.